O assunto de hoje é a grande luta entre Cristo e Satanás. Por quê? Por quê? Precisamos saber. Precisamos saber quais são as questões que provocaram isso. Começaremos pensando um pouco aqui antes de obtermos algumas evidências. Qual a situação dos jovens que saem dos nossos colégios e universidades? Eles sabem o que se passa no santuário celestial? Essa é uma pergunta. Estão eles preparados para transmitir a mensagem mais solene e importante já dada ao povo deste tempo do fim? Ou são mais questões sociais e acontecimentos atuais que ocupam suas mentes? Quem levará a verdade da hora do julgamento neste período da nossa história? A questão mais importante de todas as nossas vidas. Tudo bem. Grande conflito 492. Para muitas mentes, a origem do pecado e a razão de sua existência são fonte de grande perplexidade. Eles veem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação e questionam como tudo isso pode existir sob a soberania daquele que é infinito em sabedoria, em poder e em amor. Aqui está o mistério do qual eles não encontram explicação. Porém, há suficiente informação sobre a origem e a disposição final do pecado para manifestar plenamente a justiça e benevolência de Deus em todas as suas relações com o mal. Então, meus amigos, estamos vivendo no tempo, o tempo do fim, quando todas as questões levantadas por Lúcifer e seus seguidores serão totalmente respondidas e resolvidas. Quando isso começar a acontecer, as nações serão abaladas até o centro. A guerra que começou no céu alcançará um clímax intenso na terra. Agora, você sabia que tem mais informações sobre o grande plano de Deus, o grande conflito e tudo relacionado a ele do que qualquer pessoa nos tempos bíblicos? Eles tinham a profecia. Você tem a história. Você viu o que aconteceu e não precisa adivinhar. Temos mais informações disponíveis do que qualquer geração na história, devido ao rápido influxo e à transmissão de conhecimento. Você é grato? Eu sou muito grato por isso. Sou muito grato por Deus estar revelando esses eventos para nós. Tudo bem, aqui está outro. Este é o Comentário Bíblico, volume 7, página 983. O presente é um momento solene e terrível para a Igreja. Os anjos já estão cingidos e aguardando o mandato de Deus para derramar suas taças de ira sobre o mundo. Anjos destruidores estão assumindo a forma de vingança, pois o Espírito de Deus está gradualmente sendo retirado do mundo. Satanás também está reunindo suas forças do mal, avançando sobre os reis da terra e do mundo inteiro, para reuni-los sob sua bandeira, para serem treinados para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Para que possamos entender as questões que estão em jogo, elas precisam ser resolvidas antes que a batalha chegue ao fim. Precisamos entender o início da batalha. Então vamos reservar um pouco de tempo para garantir que sabemos como tudo começou, o que aconteceu no céu, como a deserção de Lúcifer reverberou por todo o universo, está em toda parte. Então, o que aconteceu e por que aconteceu? Grande conflito 499, a rebelião de Satanás. Não, vamos ler primeiro esse aqui. Mais tarde voltamos para o outro. Agora, o grande conflito 497. Satanás fora altamente honrado, sendo todos os seus atos de tal maneira revestidos de mistério, que difícil era aos anjos desvendar a verdadeira natureza de sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, o pecado não pareceria o mal que realmente era. Satanás, a princípio, ocultara sua obra sob uma aparência de grande lealdade a Deus. Alegava estar procurando promover a honra de Deus, a estabilidade de seu governo e o bem de todos os habitantes do céu, ao mesmo tempo em que semeava o descontentamento no espírito dos anjos a ele subordinados, dava astutamente a impressão de que estava procurando remover toda a insatisfação. Quando insistia em que se fizessem mudanças na ordem e nas leis do governo de Deus, era sob o pretexto de serem elas necessárias a fim de preservar a harmonia do céu. Agora, lembre-se que o governo de Deus inclui não apenas os habitantes do céu, mas todos os mundos que Ele criou e as pessoas que vivem neles.
E Lúcifer decidiu que se ele pudesse enganar os anjos do céu, com ele também poderia conquistar todos os outros mundos. Era exatamente o que ele estava tentando fazer. Já perceberam que hoje a rebelião é considerada lealdade? Eu só quero melhorar as coisas. Eu só queria fazer alguns ajustes. Acho que vemos isso até mesmo em nossa própria igreja. Algumas coisas foram misteriosas para nós. Como isso pôde acontecer? Eu li uma declaração ontem à noite que me chocou mais do que qualquer outra coisa que li recentemente. 44% dos adventistas do sétimo dia pensam que talvez a alma continue existindo após a morte. Pelo menos por algum tempo. 44%. Algumas coisas são muito misteriosas para nós. Mesmo os anjos leais não conseguiram discernir completamente o seu caráter, o caráter de Satanás, ou ver em que sua obra resultaria. Uma criação testada e aprovada, Grande Conflito 504. Uma criação testada e provada nunca mais se afastará daquele cujo caráter foi plenamente manifestado diante deles com amor insondável e sabedoria infinita. Espero que acreditemos nesse amor insondável e na sabedoria infinita. Bem, essa é a única explicação para 6.000 anos de sofrimento aqui nesta terra. Satanás pensou que poderia mudar as coisas para melhor, acertá-las, fazer as mudanças que ele acreditava que deveriam ser feitas. Agora, Grande Conflito 499. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo, por todos os séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado. A operação do governo de Satanás testemunharia que, da existência do governo de Deus e de sua lei, dependia o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência de rebelião deveria ser perpétua salvaguarda a toda a inteligência celestial, para evitar que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer o pecado e sofrer a sua punição. Então, se isso for verdade, não deveríamos fazer do tema do grande conflito entre Cristo e Satanás uma das nossas principais áreas de estudo para entender por que as coisas estão acontecendo dessa maneira conosco? O assunto deveria ser ensinado aos nossos filhos e aos nossos alunos. Não deveríamos garantir que isso seja o número 1 na lista de prioridades de coisas que precisamos cobrir? Tudo bem. Agora voltando ao tempo em que Lúcifer está defendendo uma mudança no céu. Você pode imaginar isso? Como uma petição para mudanças no céu? Como você imaginaria isso? Está além da nossa capacidade. Patriarcas e Profetas, páginas 35. Embora toda sua glória fosse de Deus, esse poderoso anjo passou a considerá-la como pertencente a si mesmo. Não satisfeito com sua posição, embora honrado acima das hostes celestiais, ele se aventurou a cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. História da Redenção, página 13. Lúcifer tinha inveja de Cristo e gradualmente assumiu o comando que cabia somente a Cristo. Você notou que gradualmente assumiu a responsabilidade de comando pela obra que Cristo estava fazendo? Por que, questionou o anjo poderoso, deveria Cristo ter a supremacia? Grande Conflito 495. Por que ele é assim honrado acima de Lúcifer? Por quê? Eu poderia sugerir algumas mudanças, era o que ele queria dizer. Bem, Lúcifer foi muito sábio, temos que reconhecer. Ele não era alguém que simplesmente surgiu do nada e começou a espalhar suas ideias. Lúcifer era sábio demais para abertamente pôr em dúvida as intenções de Deus. Se ele tivesse solicitado abertamente ocupar o lugar de Cristo no governo do universo, não teria tido a simpatia da hoste angélica? Não creio. A inspiração nos dá uma pequena visão de como aconteceu. Patriarcas e Profetas 37. Você notará que uso muito os escritos de Ellen White porque não temos outra fonte para entender como as coisas se desenvolveram no céu antes do pecado de Lúcifer. Não temos nada na Bíblia exceto 2 versos, e isso não é suficiente. Portanto, estou muito grato pelos escritos de Ellen White sobre este ponto. Patriarcas e Profetas 37. Ele agia em misterioso segredo, e durante algum tempo escondeu seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, quanto aos anjos,
mais elevados por natureza, não necessitavam de tais exceções, pois sua sabedoria era um guia suficiente. Mudanças, em outras palavras, melhorias para exaltar a sabedoria de Lúcifer. Você consegue perceber? Acredito que sim. Consegue perceber como é muito difícil submeter? Não é? É muito difícil submeter os pensamentos e os controles das ideias a outra pessoa, talvez até a Deus. É muito difícil submeter. Grande Conflito 498. Quando ele insistiu que mudanças fossem feitas na ordem e nas leis do governo de Deus, foi sob o pretexto de que estas eram necessárias para preservar a harmonia no céu. Patriarcas e Profetas, página 38. Ao mesmo tempo em que reivindicava para si mesmo perfeita lealdade a Deus, insistia que modificações na ordem e leis do céu eram necessárias para a estabilidade do governo divino. Ele estava ostensivamente procurando remover o descontentamento e reconciliar os anjos insatisfeitos com a ordem do céu. Em outras palavras, eu gostaria de fazer um céu melhor. Bem, eu tenho grandes ideias e podemos tentar e ver se funciona. Então, para esclarecer uma série de questões, para esclarecer quem era Miguel, para esclarecer quem era o arcanjo, o Pai convocou a hoste celestial, e ele mostraria as razões a todos os anjos pelas quais Lúcifer não poderia tomar o lugar de Cristo na administração do universo. Uma coisa a saber sobre Cristo. Cristo é Deus. Lembre-se disso. Ele faz parte da triunidade eterna. E Cristo voluntariamente se submeteu à autoridade final do Pai. Você sabe que ele poderia ter resistido e dito: eu sei tanto quanto o Pai sabe. Eu estava com ele desde o início de qualquer começo que existiu com a divindade. Eu poderia dizer exatamente o que ele pensa, mas ele disse não. Teremos o Pai como nosso governante final e definitivo, e eu me submeterei às suas decisões. Mesmo no céu, há incerteza sobre os papéis da divindade. Que tal? Temos notado um pouco de incerteza em nossa igreja nos últimos anos? Talvez ainda não sejamos sábios o suficiente para tomar decisões finais sobre tudo o que acontece na divindade e como ela existe. Tudo bem. Continuando, História da Redenção, página 13. O grande Criador reuniu o exército celestial para que ele pudesse, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. O filho estava sentado no trono com o Pai. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, que seu filho devia ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente o seu filho, isto valeria como sua própria presença. A palavra do Pai. Especialmente de ver seu filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que deveria existir na terra. O filho cumpriria sua vontade e seus propósitos, mas nada faria de si mesmo. Mais uma vez, Cristo deixa de lado a sua própria e legítima autoridade. Ele é Deus, lembre-se, para preservar a harmonia no céu, e ele se submete ao seu Pai. Manuscrito 38, de 1890. Satanás se opõe à criação do homem. Era tudo sobre você e eu. Deus estava surgindo com uma nova ordem de seres, uma nova ordem de criaturas em seu cronograma de planejamento, e Lúcifer pensou que deveria estar no comando de como tudo isso funcionaria. Mas ele não foi incluído no comitê de planejamento e ficou com ciúmes disso. Manuscrito 34b, 1891. A criação de nosso mundo foi trazida ao conselho do céu. Então o querubim cobridor preparou um pedido para que ele fosse feito príncipe para governar o mundo então em perspectiva. Isso não lhe foi concedido. Jesus Cristo deveria governar o reino terreno. Então, era tudo uma questão de quem teria as decisões finais para este planeta e para a criação de você e de mim. Quem estaria no comando? Cristo ou Lúcifer? E Lúcifer estava apostando tudo aqui. Grande Conflito 497. O governo de Deus incluía não apenas os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado, e Satanás pensou que, se pudesse levar os anjos do céu com ele em rebelião, ele poderia levar também os outros mundos. Entenda isso com muita clareza. O plano final de Lúcifer,
A grande questão era tirar pelo menos algum controle do Pai para si mesmo. E então ele ter a palavra final. A deserção de Lúcifer foi provavelmente o acontecimento mais trágico de todos os tempos na história do universo. No céu, lembre-se, nenhuma natureza caída, nenhum ser que possa ser facilmente influenciado. Estamos falando do céu. Deus criou os anjos e os habitantes de todos os outros mundos para serem um povo harmonioso, feliz e amoroso, uma família. E agora lemos, estamos chegando ao verdadeiro ponto da rebelião e como ela aconteceu. História da Redenção, página 15. Anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Eles insistiam que o receber Cristo, honra especial de seu Pai, na presença dos anjos, não diminuía a honra que Lúcifer recebera até então. Os anjos choraram. Ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar a seu mau desígnio e render submissão ao Criador. E mais uma vez aquela palavra, submissão. Essa é uma palavra difícil no céu e mais difícil nessa terra. Não gostamos de nos submeter. Talvez a parte mais difícil de ser uma criatura criada por Deus. Grande conflito 494. O Conselho Celestial pleiteava com Lúcifer. Deus, em sua grande misericórdia, toleraram Lúcifer por muito tempo. Tenha isso em mente, por muito tempo. Ele não foi imediatamente rebaixado de sua posição exaltada quando cedeu pela primeira vez ao espírito de descontentamento. Nem mesmo quando ele começou a apresentar suas falsas reivindicações diante dos anjos leais. Por muito tempo ele foi suportado no céu. Repetidas vezes foi-lhe oferecido perdão sob condição de arrependimento e submissão. Acho que é justo dizer que o próprio Lúcifer não percebeu a princípio para onde tudo isso levaria. Ele não entendeu, provavelmente, a verdadeira natureza de seus sentimentos. Mas Lúcifer estava convencido de que ele estava errado. Ele estava convencido que algo estava errado. Um ponto-chave bem aqui. Houve um ponto em sua vida, antes do pecado acontecer, um ponto decisivo, em que ele estava convencido de que o caminho de Deus era certo e o dele não. Naquele momento, ele não havia abandonado totalmente sua lealdade a Deus. Se ele estivesse disposto a retornar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador, ele teria sido reintegrado a seu cargo. Portanto, a convicção de que ele estava errado durou muito tempo. Deus suportou Lúcifer por muito tempo. No Conselho do Céu foi decidido que deveria ser postos em prática os princípios e que não seria destruído imediatamente o poder de Satanás, pois era o propósito de Deus colocar as coisas sobre uma base eterna de segurança. Deve-se dar tempo a Satanás para desenvolver os princípios que seriam os fundamentos do seu governo. O universo celestial precisava ver concretizados os princípios que Satanás declarou serem superiores aos de Deus. O governo de Deus deve ser contrastado com o governo de Satanás. Essa é a questão-chave do grande conflito. A ordem de Deus e a ordem de Satanás. Os princípios corruptores do governo de Satanás devem ser revelados. Então, mais uma vez, nenhum poder arbitrário que Deus possuísse poderia resolver isso. Os princípios precisavam ser desenvolvidos. Review em Herald, setembro de 1897. Vez após vez, durante a controvérsia, Satanás estava convencido, pronto para admitir que estava errado. E agora observe bem. Mas aqueles que ele havia enganado também estavam prontos para acusá-lo de estar fugindo. O que deveria fazer? Se submeter a Deus ou continuar no caminho do engano? Ele escolheu negar a verdade. É extremamente perigoso, meus amigos, reunir seguidores ao seu redor, certificando-se de que eles façam o que você diz. E então, se você perceber que errou, seus seguidores irão pressioná-lo a fazer coisas que você não queria. Chegada era a hora de uma decisão final. Ele teria que se render totalmente à soberania divina ou se colocar em rebelião aberta. Quase tomou a decisão de retornar. Tenha isso em mente, sempre. Ele quase tomou a decisão de retornar. Mas o orgulho o impediu. A ele e a seus seguidores. Lembre-se, era um grande sacrifício, muito grande, confessar que ele havia cometido um erro
que suas imaginações eram falsas e ceder à autoridade que ele vinha trabalhando para provar ser injusta. Lúcifer apontou o longo sofrimento de Deus como uma evidência de sua própria superioridade, uma indicação de que o Rei do Universo ainda concordaria com seus termos. Deus está demorando muito nisso, ele dizia. Talvez se eu continuar pressionando, eu consiga vencer. Assim pensava Lúcifer. Patriarcas e Profetas 39. O portador de luz, que revelava a glória de Deus, o atendente de seu trono, tornou-se Satanás, o adversário, o destruidor. E o destruidor. Patriarcas e Profetas 41. Para aqueles que foram iludidos pelos seus enganos, para estes os conselhos e rogos dos anjos fiéis abriram uma porta de esperança, e se houvessem eles atendido à advertência, poderiam ter sido arrancados da cilada de Satanás. Tenha isso em mente. Eles não eram obrigados a segui-lo, mas o orgulho, o amor por seu líder e o desejo de liberdade sem restrições dominaram suas mentes, e as súplicas de amor e misericórdia divinos foram finalmente rejeitados. Então isso significa que 1/3 dos anjos, sem natureza caída, 1/3 dos seres perfeitos, cederam à idolatria da liderança, porque era o que era isso. Confiamos em Lúcifer, ele é nosso general 5 estrelas, e a ele seguiremos. A idolatria pela liderança e a liberdade irrestrita os destruíram. História da Redenção, página 17. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir o chefe rebelde, os anjos insatisfeitos não teriam se manifestado, portanto Deus tomou outro rumo. História da Redenção 18. Satanás ousadamente deu a conhecer a sua insatisfação de que Cristo fosse preferido a ele. Permaneceu orgulhoso e insistia que devia ser igual a Deus. Igual a Deus? História da Redenção 19. O Filho de Deus, o Príncipe do Céu e seus anjos leais se envolveram em conflito com o arqui-rebelde e aqueles que se uniram a ele. Nenhuma mancha de rebelião foi deixada no céu. Tudo estava novamente pacífico e harmonioso como antes. Então o céu restaurou a sua paz e harmonia depois que Satanás foi expulso. E a propósito, será assim de novo, com 144.000. Haverá paz e haverá grande harmonia entre eles, não com os outros ao redor, mas entre eles que aprenderam a submissão. Você está aprendendo a se submeter hoje? Em áreas onde está convencido de que o Espírito Santo está falando? Submissão. Satanás ficou surpreso com sua nova condição. Isso está em História da Redenção, página 24 e 25. Satanás ficou surpreso com sua nova condição. Sua felicidade se foi. Ele olhou para os anjos que já foram tão felizes, mas que foram expulsos do céu com ele. Antes de sua queda, nem uma sombra de descontentamento. Eles tinham uma felicidade perfeita, agora tudo mudou. Os semblantes que refletiam a imagem do Criador eram sombrios e cheios de desespero. Satanás viu agora os terríveis resultados de sua rebelião. Ele estremeceu e temeu ao pensar no futuro e contemplar o fim dessas coisas. Mesmo Satanás não entendeu completamente o que estava em jogo aqui. Mesmo Satanás ficou perplexo. Anjos. Esses anjos lembram que nunca haviam questionado a autoridade de Deus e a vontade do céu. Eles nunca recusaram a obediência à lei de Deus até que ele a colocou. Foi Satanás quem a colocou em suas mentes. Os espíritos ficaram turbulentos. História da Redenção 24 e 25. Esses espíritos tornaram-se turbulentos com suas esperanças frustradas. Em vez de um bem maior, eles estavam experimentando os tristes resultados da desobediência e do desrespeito à lei. Nunca mais esses seres infelizes seriam conduzidos pelo governo brando de Jesus. Satanás percebeu que seria melhor voltar para o céu e ocupar a posição que Deus lhe havia dado, do que suportar a miséria que ele e seus anjos estavam vivendo. Satanás tremeu ao ver sua obra. Um anjo do céu estava passando e ele o chamou, solicitando uma entrevista com Cristo. Isso foi concedido. Então, relatou ao Filho de Deus que ele estava arrependido de sua rebelião e desejava novamente o favor de Deus. Ele estava disposto a ocupar o lugar que Deus havia designado anteriormente a ele. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como o pensamento de Deus,
que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não deveria ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse ele recebido de volta, pois o pecado e a rebelião se originaram com ele. As sementes da rebelião ainda estavam com ele. Você vê por que os anjos precisavam de alguma evidência no céu? Deus tomou a decisão certa? Cristo disse que ele não poderia voltar e ele tinha se arrependido e queria voltar. E Cristo disse que não, ainda há rebelião em seu coração. E quem poderia dizer isso? Quem poderia dizer isso, exceto Cristo? Mais uma vez, uma lição para nós. O arrependimento sem submissão não é suficiente. Arrependimento sem submissão não é suficiente para nós. História da Redenção 19. O pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de criar o homem para habitar a terra. E claro que se refere ao casal. E ele deveria eventualmente ser igual aos anjos. Você sabia que você e eu, a família humana, descendentes de Adão e Eva, repovoaríamos o céu? No lugar da terça parte dos anjos que caíram? Os seres humanos foram feitos como uma ordem distinta de seres e o ato culminante da criação de Deus. Foram feitos com a capacidade de desenvolvimento que nem mesmo os anjos tinham. Eles foram projetados para serem uma contraparte de Deus. Minha Vida Hoje, página 126. Depois, Filhos e Filhas de Deus, página 7. Somente o homem é formado à imagem de Deus. Eu gostaria de saber o que isso significa. Unicamente ele é formado à imagem de Deus e é capaz de participar da natureza divina. Acho que só entenderemos quando estivermos lá, depois da segunda vinda de Cristo. Deus pretendia preencher o vazio do céu. Eles haviam deixado o céu e os anjos foram expulsos. E os seres humanos teriam que ser elevados a uma esfera de existência superior àquela em que foram originalmente criados. Isso significa desenvolvimento na sua criação. Era o propósito de Deus. Comentário Bíblico, volume 1, página 1082. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. É onde nós deveríamos estar, pessoal. Deveríamos estar na família celestial, decidindo as coisas hoje. Porque Deus criou outra ordem de seres inteligentes no exato momento em que houve uma grande rebelião no céu. Fomos trazidos à existência. Sinais dos Tempos, 22 de abril de 1903. Fomos trazidos à existência porque éramos necessários. Deus precisava da raça humana. Ele precisava que algo fosse demonstrado por eles. Deus precisava que alguém para ajudá-lo a combater as alegações de Lúcifer. O homem foi criado para refutar as afirmações de Lúcifer. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Se o santo casal fosse obediente, a raça depois de um tempo seria igualada aos anjos. Agora, provamos a falsidade das afirmações de Satanás de que as leis de Deus eram restritivas e impediam que seres inteligentes subissem para um estado mais elevado de existência. Lúcifer estava levantando muitas questões e dúvidas sobre o caráter de Deus e as leis de seu governo, que precisavam ser totalmente respondidas. A alegria e a felicidade estão ligadas ao viver em harmonia com as leis de Deus, as leis dos seres celestiais. Portanto, a questão principal é: a obediência é uma maldição ou uma bênção? Comprovadamente uma bênção. Lúcifer agora voltou sua atenção para os recém-criados Adão e Eva. Ele raciocinou que, ao causar a queda deles, poderia haver uma chance para eles e seus anjos serem readmitidos no céu. Ele se retirou por algum tempo da companhia de seus anjos para formular seus planos. Então, qual foi a sua decisão final? Ele queria voltar para o céu, queria encontrar um caminho de volta. História da Redenção 27 e 28. Se pudesse de alguma maneira introduzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. Então ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Se isso falhasse, podiam unir-se com Adão e Eva, pois se eles viessem a transgredir a lei divina, ficariam sujeitos à ira de Deus, como eles próprios estavam. Sua transgressão os colocaria também num estado de rebelião, e eles podiam unir-se a Adão e Eva, tomar posse do Éden e conservá-lo como seu lar. E se pudessem ter acesso à árvore da vida, sua força seria
pensavam igual a dos santos anjos, e nem mesmo o próprio Deus poderia expulsá-lo. Captou isso? Nem mesmo o próprio Deus poderia expulsá-los se comesse do fruto da árvore da vida? Você sabia que seus planos, o de Satanás e seus anjos, se basearam na misericórdia e na justiça de Deus, não é verdade? Eles sabiam que ele agiria de maneira justa e estavam tentando encontrar um meio de voltar para o céu e ter o que eles queriam. Então, um pouco mais adiante no processo aqui, História da Redenção, página 29, Satanás consultou seus anjos maus. Eles não se uniram prontamente para se envolverem nesse trabalho perigoso e terrível. Ele lhes disse que não confiaria qualquer um deles para realizar esse trabalho, pois pensava que só ele tinha sabedoria suficiente para levar adiante um empreendimento tão importante. Ele procurou impressionar-lhes que esta era sua última e única esperança. Se falhassem aqui todas as perspectivas de recuperar e controlar o céu ou qualquer parte da criação de Deus, era sem esperança. Satanás ficou sozinho para considerar seus planos. Temia que seus propósitos pudessem ser derrotados. E mais, mesmo que tivesse sucesso em levar Adão e Eva a desobedecer os mandamentos de Deus, e nenhum bem viesse a ele, seu próprio caso não seria melhorado, somente a sua culpa aumentaria. Estremeceu ao pensar em mergulhar o santo casal feliz na miséria e no remorso que ele próprio sofria. Pense em Satanás por um momento. É difícil ter simpatia por ele, não é? Mas lembre-se que ele foi Lúcifer, e neste ponto ainda resta um pouco de anjo nele. Ele estremeceu com a ideia de colocá-los onde estavam. Pareciam em um estado de indecisão, há um tempo firme e determinado, depois hesitante e vacilante. Seus anjos o procuraram, seu líder, para dar-lhes a conhecer sua decisão. Satanás lançou seus sentimentos de desespero e fraqueza e, como seu líder, se fortaleceu para enfrentar a situação. Faria tudo ao seu alcance para desafiar a autoridade de Deus e de seu filho. Ele decidiu que a astúcia ou o engano fariam o que o poder ou a força não conseguissem. Outro princípio do caráter de Deus, certo? Sem uso da força, mas persuasão. Sem força. Os anjos do céu alertaram especificamente Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Satanás só poderia ter acesso a eles naquela árvore proibida. Adão e Eva garantiram aos anjos que eles nunca transgrediriam os mandamentos de Deus. História da Redenção, 32 a 34. Satanás assume a forma de uma serpente e entra no Éden. Agora, veja o que temos aqui nessa frase. Ele assumiu a forma de uma serpente, o que provavelmente deveria ser melhor traduzido da maneira que pensaríamos hoje como ser um semelhante a dragão, mas ele assumiu a forma de uma serpente. Ele não era uma serpente real. Ele parecia uma serpente e falava diferentemente de uma serpente. A serpente era uma bela criatura com asas e, enquanto voava pelo ar, sua aparência era brilhante, lembrando ouro polido. Ele comia frutas como o homem. Eva, inconscientemente, a princípio, separou-se de seu marido em seu trabalho. Ela se achava segura, mesmo não permanecendo perto de seu esposo. Ela tinha sabedoria e força para reconhecer o mal e enfrentá-lo, mas os anjos a advertiram para não fazer isso. Então, mais uma vez, quando Eva pecou, qual era o mandamento? Não comerás do fruto dessa árvore. Não foi dito que você não deve se separar de seu esposo. Esse foi um conselho do anjo para Eva, um bom conselho. Mas seguir o seu próprio instinto não é necessariamente pecado. Pode ser um descuido por parte de pessoas bem-intencionadas. Desconsideraram um conselho. Ela se viu olhando com um misto de curiosidade e admiração para o fruto da árvore proibida. Ela estava raciocinando consigo mesma por que Deus, de maneira tão firme, havia proibido de comê-lo ou de tocá-lo. Ela ficou surpresa ao ouvir uma serpente falar. Ela exaltava sua beleza e excessivo encanto, o que não desagradou Eva. Ela estava espantada, pois sabia que Deus não tinha conferido à serpente o poder da fala. Não deveria Eva ter parado ali mesmo? Aquela voz estranha deveria tê-la levado para o lado do esposo. Lembre-se de que ainda não há pecado.
Preparação para o pecado, sim. Preparação para tomar decisões erradas, sim. Mas o pecado é sempre a desobediência de um mandamento claro. E não apenas um erro de julgamento ou fazer o que pensamos ser o melhor caminho. Desobediência a um claro mandamento. Seu trabalho especial desde sua queda foi levar os homens a investigar os segredos do Todo-Poderoso e não ficarem satisfeitos com o que Deus havia revelado, não ter o cuidado de obedecer ao que ele ordenou. Satanás insinuou ousadamente que Deus os havia enganado para impedi-los de serem exaltados em conhecimento igual a ele. Deus disse que se você comer, certamente morrerá. A serpente disse que se você comer, certamente não morrerá. Agora temos o pecado em cena bem ali, nesse ponto. O tentador assegurou a Eva que assim que ela comesse do fruto, ela receberia um conhecimento novo e superior que a tornaria igual a Deus. Ele afirmou que comer o fruto da árvore que lhes era proibido foi a razão pela qual ele tinha alcançado o poder da fala. E é por isso que estou falando com você. Deus não me deixaria ter isso até que eu comesse desse fruto. Também lhes disse que eles não poderiam morrer, pois eles tinham comido da árvore da vida. O tentador colheu o fruto e passou-o para Eva. Este é o fruto da árvore do conhecimento? Ela o pegou na mão. Agora disse o tentador, você está proibido até mesmo de tocá-lo, senão morreria. É isso que você lê no livro de Gênesis? Não toque no fruto? Não, não foi isso. Então ele começa com uma declaração incorreta sobre o que Deus disse que não deveria acontecer. Ele disse que não haveria mal algum, nem perigo de morte, ao comer do que ao tocar ou segurar o fruto. Captou a ideia aqui? Um pequeno passo de cada vez. Ela comeu e ficou encantada com a fruta. Parecia deliciosa ao seu paladar, e ela imaginou que percebia em si mesma seus maravilhosos efeitos. Adão estava bem ciente de que ela havia transgredido a única proibição que Deus deu para testar sua lealdade. Mas seu amor por Eva o levou a compartilhar o destino dela, e ele pegou a fruta e comeu. Adão também sentiu um efeito delicioso do fruto. Dos dois seres, o pecado de Adão é o mais grave, não é? Com Eva teria sido uma pessoa para resgatar e salvar, e Deus teria feito alguma coisa, não sabemos o que. Mas quando Adão pecou, a raça acabou. Já estava do lado de Satanás. Sua capacidade mental foi diminuída. Educação de Adão, página 15. Capacidade mental diminuiu imediatamente. Através do pecado, todo o organismo humano fica perturbado. A mente é pervertida, a imaginação corrompida, os pés voltam-se imperceptivelmente para o mal. Coisas estranhas começaram a acontecer nos corações de Adão e Eva. Todos os pecados, agora vamos mudar um pouco o foco e descer até o templo do santuário e ver o que aconteceu no plano de resgate de Deus. Todos os pecados confessados no tabernáculo acabavam no santuário. Então, no final do ano, havia outra limpeza que acontecia no dia da expiação. A limpeza era distinta e separada do que era feita no ministério diário e acontecia no segundo compartimento, o lugar santíssimo. A expiação diária, simbolicamente, os purificaria de toda injustiça. Vamos apenas dar uma olhada. Vamos ler alguns textos aqui. A oração penitencial de Davi no Salmo 51. Lembre-se que Davi sabia que havia cometido uma grave transgressão e que toda a nação sofreria por causa disso. Portanto, o Salmo 51 é uma declaração poética do que ele acreditava agora. Lava-me completamente, verso 2, da minha iniquidade, limpa-me do meu pecado. Porque reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz este mal à tua vista. Na iniquidade e no pecado, minha mãe me concebeu. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Verso 10. Cria um novo espírito em mim.
Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E segue o resto do salmo assim. Lembre-se que este é um salmo para ser cantado, ou pelo menos recitado, por todo o povo de Deus nos momentos de adoração. A confissão do pecado de Davi. Davi também experimentou a bem-aventurança daqueles que foram perdoados e purificados de toda injustiça. Vamos ler o texto, Salmo 32, verso 1 do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputou iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora, isso é rendição. Isso é submissão. Isso é dedicação. E isso é justificação pela fé. Perdão e justificação, uma e a mesma coisa. Fé e Obras, página 103. Perdão e justificação são uma e a mesma coisa. O pecador recebe o perdão de seus pecados porque os pecados são suportados por seu substituto e fiador. Não apenas o ministério diário do santuário prevê o perdão, mas também inclui outra coisa, poder para vencer a tentação. Portanto, o ato de pecar não será recorrente. Assim, pelo estudo da palavra sobre a influência do Espírito Santo, através da oração diária inspirada pelo Espírito, podemos viver uma vida de vitória e uma vida de obediência. A renovação do coração é uma parte vital do perdão de Deus, que Cristo concede àqueles que se arrependem. O maior discurso de Cristo, 114. O perdão de Deus não é simplesmente um ato judicial pelo qual Ele nos liberta da condenação. Não é apenas o perdão do pecado, mas a recuperação do pecado. É o derramamento do amor redentor que transforma o coração. Se meu colega e amigo Desmond Ford tivesse entendido e respondido apenas a esta afirmação, ele não teria ensinado o que ensinou no Pacific Union College. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 193. Devemos estar mais na frente hoje do que estávamos ontem, aprendendo cada dia a ser mais confiantes, a depender inteiramente de Jesus. Agora, o que aconteceu a seguir neste tribunal e no santuário, lembre-se, representa o perdão dos pecados e as vestes da justiça de Cristo, para que o crente seja justificado diante de Deus como se ele não tivesse pecado. Esse é o início da obra da redenção, mas ele também experimentará a santificação, que é representada no primeiro compartimento do santuário. As pessoas têm a impressão, isso é Testemunho, volume 5, 412, elas têm a impressão de que quando dão os primeiros passos e a conversão, o arrependimento, a fé e o batismo, isso é tudo que lhes é exigido. Mas isso é um erro fatal. Anote isso aí, um erro fatal. A árdua luta pela conquista sobre si mesmo, pois a santidade e o céu são uma luta para toda a vida. Não há descanso nessa guerra. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Existem dois erros na santificação contra os quais precisamos nos proteger. Um é a crença de que nunca seremos capazes de superar todos os pecados que assolam nossas vidas. Simplesmente não podemos fazer isso, é demais. E essa crença exclui qualquer possibilidade de alcançar a perfeição e a vitória sobre todos os hábitos pecaminosos. Mas não é isso que lemos na inspiração. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não toca. Atos dos Apóstolos 531, em sua humanidade. Aperfeiçoado por uma vida de constante resistência ao mal, o Salvador mostrando que através da cooperação com a atividade os seres humanos podem nessa vida alcançar a perfeição de caráter. Esta é a garantia de Deus de que nós também podemos obter vitória completa. Essa palavra completa é extremamente importante. A inspiração deixa claro que através da cooperação com a divindade podemos obter vitória completa sobre todos os hábitos pecaminosos. Muito bem, então esse é o início do trabalho do santuário. Muitos indícios e inspirações de que Cristo pretendia voltar à Terra muito antes do ano de 2023, certo? Na verdade, parecia que ele pretendia voltar poucos anos após 1844. Primeiros Escritos, página 58. Vi que o tempo para Jesus entrar no lugar santíssimo estava quase terminando, e esse tempo pode durar apenas um pouco mais. Isso foi escrito 6 anos depois de 1844. Todo o livro dos primeiros escritos carrega a urgência do fim dos tempos e a iminência do fim da graça.
E ainda estamos aqui, 180 anos depois de 1844. Review and Herald, 25 de fevereiro de 1890. Não somos chamados a adorar e servir a Deus pelo uso dos meios empregados em anos anteriores. Deus requer um serviço mais elevado agora do que nunca. Precisamos de coisas maiores e melhores, mais do que nunca. O povo não entrou no lugar santo onde Jesus estava para fazer expiação por seus filhos. Assim, a chuva serôdia foi oferecida uma vez, pouco depois de 1844, e novamente aos crentes depois de 1888, para dar-lhes supereficiência e superpoder para terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. E que tragédia! Cristo não pôde conceder seu poder e as suas bênçãos em 1888, e eles ficaram vagando. Nós temos vagado no deserto deste mundo desde aquele tempo. Antes que a mensagem da justiça de Cristo se torne realmente o alto clamor, ela tem que ser fortalecida pela chuva serôdia. 1888 tinha esse propósito, não foi acompanhado pelo poder da chuva serôdia. Sabemos que Cristo estava esperando para derramar a chuva serôdia em 1888, mas isso nunca aconteceu por causa da obstinada oposição à mensagem. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 234 e 5, lemos que Cristo não pôde conceder a chuva serôdia sobre sua igreja naquela época. Citação: Satanás conseguiu dissipar de nosso povo em grande medida o poder especial do Espírito Santo, que Deus desejava transmitir a ele. A luz que deveria iluminar toda a terra com sua glória foi resistida pela ação de nossos próprios irmãos. Quem impediu que a mensagem fosse enviada? Satanás e seus anjos? Não. Nossos próprios irmãos não a proclamaram para o mundo. Hoje você terá seu vaso purificado para que esteja pronto para o orvalho celestial, pronto para a chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que for purificada de toda contaminação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 190 em diante. Quando lemos sobre a obra poderosa que será realizada quando a chuva serôdia for derramada, deveria ser óbvio para nós que não vimos nada parecido neste momento da nossa história. Quando a mensagem do terceiro anjo foi rejeitada, os anjos foram comissionados para conter os ventos da destruição, porque o povo não estava pronto para ser selado em suas testas. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68. A mensagem do terceiro anjo deveria ser dada, a reforma do sábado deveria ser levada adiante, a mensagem deveria ser proclamada em alta voz para que todos os habitantes da terra pudessem receber a advertência. O povo de Deus deve purificar suas almas através da obediência à verdade e está preparado para permanecer sem culpa diante dele em sua vinda. E aqui está o parágrafo definido. Houvesse os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, mantido firme sua fé e seguido unidos. Segundo a providência de Deus, eles abriam o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo no poder do Espírito Santo, proclamando-o ao mundo, haveria visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com seus esforços, a obra teria sido concluída e Cristo teria vindo para receber seu povo e dar-lhes o galardão. Não há incerteza. Se tivéssemos aceitado sua mensagem, estaríamos no céu. Podemos ver que a razão para o atraso na vinda de Cristo foi devido ao fracasso do povo de Deus. Isso é absolutamente claro em toda esta experiência, não devido a Deus ter retido qualquer coisa que Ele queria nos dar. Quando Ele lançar fora o incensário, não haverá mais o perdão fornecido durante toda a intercessão de Cristo. O destino de todos os habitantes da terra terá sido decidido. O povo de Deus estará preparado para resistir neste momento, porque recebeu a chuva serôdia e foi selado, eternamente seguro. Depois de Jesus ter feito o pronunciamento final, que encerra o tempo da graça para todos os habitantes da terra, há mais uma tarefa crucial a ser cumprida pelos 144 mil. Essa tarefa não tem o propósito de dar testemunho aos perdidos, porque esse tempo para sempre acabou. Não haverá mais conversões. Isto é para resolver de uma vez as questões levantadas por Lúcifer no grande conflito que começou no céu. Há uma grande questão pendente que será respondida pelos 144 mil durante o tempo da angústia.
Pode a humanidade caída guardar a lei de Deus perfeitamente, sem que Cristo compense a sua deficiência com o seu próprio casamento divino, substituindo sua vida pela deles? O desafio de Satanás é o seguinte: onde estão as pessoas que vivem vidas assim? A questão é, pecadores redimidos podem fazer isso? O plano de redenção realmente funciona? Essa é uma grande questão no grande conflito. Satanás argumentou persistentemente que Cristo era divino e, portanto, capaz de fazer aquilo que o homem caído não pode fazer. Ele também acusou Deus de exigir obediência a uma lei que a humanidade caída não pode cumprir. Portanto, o caráter de Deus e sua lei precisavam ser justificados. O universo deve ver que a lei pode ser perfeitamente obedecida. Eles também devem ver demonstrado que a redenção que Cristo providenciou manterá o universo seguro de outra rebelião por toda a eternidade. A fim de demonstrar que os 144 mil pecadores totalmente redimidos guardarão a lei de Deus perfeitamente, Cristo cessará sua obra como intercessor no santuário celestial. Eles darão uma demonstração perfeita e vindicarão a lei de Deus, através de um tempo muito difícil e desencorajador, chamado tempo de angústia de Jacó. Se falhassem, provariam ser o plano da redenção um fracasso. Durante esse período angustiante, os 144 mil estão no final do grande conflito que assegurará o fim do mandato de Satanás como príncipe deste mundo. Esse aspecto da obra dos 144 mil não foi muito estudado ou compreendido por nós, desde que foi mostrado pela primeira vez a Ellen White em visão em 1850. Vamos procurar mais um texto. Levítico capítulo 16. É interessante como Levítico capítulo 16 tem tanto a nos dizer hoje, em nossa situação. Levítico 16, veja comigo o verso 20. E quando ele tiver terminado, este é o sumo sacerdote, de reconciliar o lugar santo e a tenda da congregação e o altar, ele trará o bode vivo e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os colocará sobre a cabeça do bode e o enviará pela mão de um homem apto para o deserto. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. No deserto, essa é a imagem do último evento acontecer no ciclo anual do tabernáculo israelita. E uma nova pessoa surge aqui. Qual o seu nome? O homem apto. O homem apto aparece no final do dia da expiação. Observe, todos os sacrifícios foram oferecidos pelo sacerdote, o sumo sacerdote, e toda a obra redentora e o sangue derramado já haviam sido realizados. Isso não tem nada a ver com expiação. Isso tem a ver com levar os pecados para o deserto. Então isso significa que o homem apto tem que ser uma contrapartida do que serão selados no final dos tempos. O homem apto é um homem da congregação, não faz parte dos sacerdotes. Levítico 16, 26 fala do homem apto voltando para o acampamento e diz: E aquele que tiver soltado o bode expiatório lavará suas vestes e banhará sua carne em água e depois entrará no acampamento. Agora, isso não seria o que um sacerdote faria. Isso deve ser feito por alguém que não é um sacerdote, que é apenas chamado de homem apto. Não tem nada a ver com a maneira como os pecados são tratados. Patriarcas e Profetas 355. E como o bode que carregava esses pecados foi mandado embora, eles foram com ele considerados para sempre separados do povo. Só depois que o bode expiatório foi levado para o deserto é que o povo se considerou separado para sempre dos pecados do ano passado. Manuscrito 15, 23 de outubro de 1850, também coleção Spalding, página 2. Então, enquanto as pragas estão caindo, o bode expiatório será levado embora. Ele luta muito para escapar, mas foi firmemente segurado pela mão que o levava. Se ele conseguisse escapar, Israel estaria destruído.
Eu vi que levaria tempo para carregá-lo para a terra do esquecimento, depois que os pecados fossem colocados sobre sua cabeça. Então, como Satanás escaparia? Como ele escaparia de seus captores? Há uma maneira de escapar e apenas uma: se um dos 144 mil pecar uma única vez. Não é grande coisa fazer um deles pecar. Isso provaria que a lei de Deus não pode ser guardada nem mesmo pelos pecadores totalmente redimidos, os 144 mil, que caminhariam para o céu sem morrer. Durante esse tempo de angústia, ele vai jogar tudo o que tem contra os 144 mil, para induzi-los a desconfiar de Deus e a murmurar. Por causa das suas circunstâncias difíceis, todo apoio terreno será cortado e a destruição deles parecerá iminente. Então ele está confiante, Satanás está, de que será capaz de triunfar pelo menos sobre alguns dos 140 mil. Lembre-se que eles são a geração mais fraca espiritualmente de todos os que viveram na Terra, após 6.000 anos de rebelião. Mas ele descobre que suas tentações e seduções não encontram resposta em nenhuma dos 144 mil. Ele tenta de tudo, desde a sedução até a ameaça de morte, mas não há resposta por parte dessas pessoas. O Senhor está realizando transformações, Testemunho para Ministros, página 18. O Senhor está realizando transformações tão surpreendentes que Satanás, com toda a sua ostentação triunfante, com toda a sua confederação do mal unida contra Deus e a lei de seu governo, permanece vendo-os como uma muralha, uma fortaleza inexpugnável aos seus sofismas e ilusões. Eles são para ele um mistério incompreensível. Você quer ser um mistério para Satanás? Você quer ser uma fortaleza inexpugnável aos ataques do inimigo? Grande Conflito 623. Não houve pecado em Cristo que Satanás pudesse usar em seu proveito. Essa é a condição em que devem ser encontrados aqueles que permanecerão no tempo de angústia. Apenas um pensamento aqui, amigos. Há uma grande oposição à ideia de que essas pessoas virão sem pecar uma única vez após o fechamento da porta da graça. Na verdade, a doutrina do fim da graça está se tornando, talvez, uma doutrina perdida entre a maioria dos adventistas do sétimo dia. Não deixe isso passar. Faça parte da palavra de Deus. Faz parte da maneira como as coisas devem terminar. Será uma grande humilhação para o príncipe deste mundo ver-se levado à sua perdição pela geração mais fraca que já viveu no planeta, indo embora para o deserto. A síndrome do pecado foi quebrada. Satanás agora se encontra escravo do homem apto que o está levando à sua destruição final. Um dos grandes problemas do universo desde que o pecado entrou é o estabelecimento da segurança eterna contra outra recorrência do pecado. Por quê? Isso não pode acontecer de novo. Ainda temos livre escolha. A redenção que Cristo proporciona tão abundantemente protege os pecadores redimidos de voltarem a cair no pecado? Poderão os pecadores que se arrependeram e abandonaram seus pecados guardar a lei de Deus tão perfeitamente como Jesus o fez? Na sua humanidade, a resposta não existe até que Cristo tenha completado a sua obra, a expiação final, no lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus não poderia demonstrar uma coisa. Ele não poderia demonstrar se um pecador redimido poderia estar seguro de cair novamente no pecado, porque isso significaria que ele teria que se tornar um pecador e isso teria destruído a substituição dele por nós, para pagar por nossas transgressões. Então ele não poderia fazer isso. Alguém terá que mostrar isso. A questão é que se a segurança do universo será possível com pecadores totalmente redimidos ocupando posições de honra no reino dos céus, ainda não foi respondida. Será que Deus pode, algum dia, levar uma geração de pessoas, não apenas uma ou duas como Enoque e Elias, mas uma geração de pecadores que cultivaram o pecado em suas vidas e provar ao universo que observa que o pecado nunca mais irá se manifestar? Isso pode acontecer? Quão seguros estariam os ex-rebeldes de voltarem a ser rebeldes? Essa foi uma questão monumental que precisava ser resolvida no grande conflito. Talvez esta seja a parte mais importante do grande conflito, a segurança do universo. E lembre-se,
Cristo não tirará a liberdade de escolha. Ele poderia ter feito isso no início com Adão e Eva, mas ele não o fez. A igreja remanescente foi levantada para responder a todas as perguntas que estão nas mentes dos seres não caídos. Os 144.000 demonstrarão, acredito pela fé, que os pecadores totalmente redimidos estarão eternamente seguros de infectar o universo novamente. O universo não estará seguro contra outra rebelião até que todo ser inteligente esteja plenamente convencido de que a bondade e a justiça de Deus, de seu caráter, de suas leis. Eles não estão muito interessados nos 144.000. Isso são interesses menores. O que eles querem saber? Podemos confiar em Deus? É isso que eles precisam saber. Todas as hostes dos santos adormecidos têm esperado em seus túmulos pela perfeição da geração final, isso é, Hebreus 11, 39 e 40, para que o homem apto chegue ao cenário mundial final e conduza o bode expiatório para sua destruição final. Então eles, os santos adormecidos de Deus, podem ser ressuscitados e receber a sua recompensa eterna. Eles não podem ser ressuscitados até que o caráter de Deus e seu governo sejam vindicados. Será que nós, que vivemos nessa última hora, responderemos ao chamado de Deus para nos tornarmos aquele homem apto que Deus usará para encerrar o grande conflito? Como Isaías, digamos, aqui estou, envia-me a mim. Estamos no tempo da provação. Este é o momento do selamento que é necessário para a ressurreição dos santos justos de Deus ao longo da história. É disso que se trata o grande conflito. Os pedidos contínuos de Satanás por mudança, por poder e por autoridade. Deus tendo que responder por demonstração e não pela força, encontrando indivíduos aqui e ali como Noé, Abraão, Enoque e Elias. Quem estará 100% pronto para voltar ao céu sem colocar em perigo seus habitantes? Veja que alguns que foram levados ao céu e têm mostrado ao universo o que Deus pode fazer. Mas uma geração inteira, ele vai levar uma geração inteira para o céu e, além disso, ressuscitar todos os santos adormecidos que entregaram suas vidas a Jesus, e eles também não farão isso? Como Deus pode responder essas perguntas? Essas são perguntas difíceis e serão resolvidas apenas pelo movimento final. O movimento da profecia, meus amigos. É muito importante sermos ganhadores de almas neste momento. Vocês estão considerando algumas reuniões como essa? Eu entendo, muito importante. Mas essa não é a missão final da Igreja Adventista Sétimo Dia? Você ouve isso o tempo todo. Nossa missão é ganhar almas. Não. Essa é a nossa missão secundária. Nossa missão principal é estar entre os 144.000 e receber o selo de Deus e provar que Deus é confiável quando Ele leva os pecadores para o céu. Essa é a nossa missão. Se tivermos sucesso nessa missão, teremos conseguido os nossos objetivos de sermos a última geração que viverá nessa terra. Mesmo que conquistássemos mais 20 milhões de pessoas e não conseguíssemos nos tornar os 144.000, teríamos falhado. Na nossa missão dada à Igreja Adventista Sétimo Dia, há prioridades em todas essas coisas que devemos considerar. E nós pegamos uma missão secundária e a transformamos na missão primária. E, portanto, não estamos conseguindo dar qualquer importância, até mesmo à missão primária, em nossas discussões sobre o fim dos tempos. Precisamos colocar nossas prioridades de volta nos trilhos, meus amigos. Seremos a geração final que provará a todo o universo que o caminho de Deus funciona? E vou lhe dizer uma coisa, quando chegarmos lá, seu trabalho ainda não terminou, porque o seu trabalho e o meu será, se formos trasladados sem ver a morte, íamos a todos os mundos não caídos que Deus criou e contar-lhes a nossa história. É tudo sobre a história que você está ouvindo atualmente. É sobre como isso aconteceu com você, como você conseguiu sobreviver ao que Satanás lançou contra você. Vimos Cristo e Satanás batalharem. Como cada um de vocês já repetiu essa batalha em suas vidas? Como vocês conseguiram a vitória sobre eles? Conte-nos a sua história. Vocês serão os inoculadores contra o maior vírus que já atacou o universo, que é o pecado. Vocês devem ser as vacinas que irão prevenir que isso aconteça novamente.
Você está disposto a aceitar esse desafio? É disso que se trata o Adventismo. O Adventismo tem muitas coisas que deveria fazer, mas a principal é ser o último grupo de pecadores vivos que se livraram do pecado para sempre. E nunca mais pensar nisso novamente. E contando sua história a todos do universo. Então vocês poderão voltar para suas casas por um tempo. Aproveite os próximos 1000 anos em paz.